Muito bem, eu sou o pastor Douglas Schlindwein, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e esse é o canal da nossa igreja. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós chegamos ao final do capítulo 3. Nós estaremos aqui estudando Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao 21. E eu quero estar deixando aqui um título para o estudo bíblico de hoje. E o título é Os Inimigos da Cruz de Cristo. Os Inimigos da Cruz de Cristo. Esse é o título do estudo bíblico de hoje. No final do capítulo 2 desta carta, o apóstolo Paulo ele havia falado sobre os bons obreiros do Senhor. Ele ressaltou ali dois importantes e nobres obreiros da seara do Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre Timóteo e ele falou sobre Epafrodito. Quando nós entramos no capítulo 3, o apóstolo Paulo alertou os filipenses acerca dos maus obreiros, os cães, a falsa circuncisão, os maus obreiros da cortadura. E quando nós chegamos ao texto de hoje, nós temos o apóstolo Paulo advertindo, alertando a igreja de Filipos acerca de um outro grupo de maus obreiros, os libertinos. Quem eram os libertinos? Eram pessoas que afirmavam, alegavam crer no Senhor Jesus Cristo, contudo, entendiam que a graça de Deus, a fé em Cristo e sua obra, lhes garantia a justificação, a aceitação diante de Deus. E uma vez que o homem é aceito por Deus, pela graça, por meio da fé, a maneira como eles viviam, as obras que eles realizavam, pouco importava para Deus. Sendo assim, muitos deles viviam uma vida imoral, uma vida devassa, uma vida de más obras. Eram obreiros, eram pregadores que não se atentavam para o aspecto de que a cruz de Cristo não traz apenas justificação na vida do homem, mas proporciona também eficazmente santificação na vida do homem. O Senhor Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados, mas também o Senhor Jesus Cristo, por meio do Santo Espírito que Ele nos dá, Ele nos limpa progressivamente da poluição do pecado. Esse aspecto da santificação, da limpeza, da purificação, da poluição do pecado, essa justificação vivencial, orgânica, ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos transformar em pessoas justas, em pessoas santas, eles não reconheciam. E no texto aqui, Paulo vai chamá-los de inimigos da cruz de Cristo. No versículo 17, o apóstolo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Como o apóstolo Paulo vinha falando sobre maus obreiros, ele julgou importante ele colocar uma referência para os filipenses de bons obreiros. E aqui ele se coloca como essa referência, mas não apenas ele como uma boa referência, mas todo aquele obreiro que tem uma conduta, que tem um procedimento similar ao dele. Então Paulo vai dizer: sede também meus imitadores, irmãos. Nós vemos com isso que os bons exemplos devem ser imitados. O Senhor Jesus Cristo veio, o obreiro por excelência, o servo de Deus por excelência, e nos legou um exemplo perfeito. O apóstolo Paulo procurava com zelo, com afinco, com esmero, reproduzir o exemplo de Cristo em sua vida e ministério. Uma vez que Paulo espelhava o exemplo perfeito de Cristo,
ele tinha autoridade para dizer para os demais irmãos serem seus imitadores. Por quê? Porque ele era um imitador de Cristo. E ele vai dizer no versículo 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então aqui Paulo vai falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Ele vai dizer que essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, que são maus exemplos para os filipenses, ele já havia os alertado, os advertido acerca da existência e acerca da atuação deste pessoal. Mas Paulo, ele torna a repetir, alertar e admoestar os filipenses acerca da existência e da atuação desse grupo, os quais nós chamamos de libertinos, pessoas que estavam barateando a graça de Deus, pessoas que não reconheciam que a graça de Deus também leva o indivíduo a uma vida reta, a uma vida justa, a uma vida de boas obras, e que isso é uma evidência da nossa justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo pensa nesse grupo, Paulo vai às lágrimas. Era um grupo que trazia muita dor, muita aflição ao coração do apóstolo Paulo. Eles tinham um discurso mais ou menos assim: ora, se a salvação é pela graça, se Deus é tão misericordioso e Ele tem prazer em nos perdoar gratuitamente em Cristo, então vamos pecar à vontade, vamos pecar cada vez mais e mais para que a graça de Deus superabunde em nossas vidas. E Paulo diz: de forma alguma. O processo da santificação, o processo da redenção, não é desta maneira que vocês estão pensando, ensinando e pregando. E ele diz que o Deus deste pessoal era o próprio ventre, o próprio umbigo. Eram pessoas que serviam a si próprias. Eram pessoas cujo objetivo principal e central na vida era elas realizarem sua própria vontade, elas satisfazerem seus desejos, seus prazeres. Então eram pessoas que viviam em função de comer, beber, sentir prazer, relações sexuais, etc. e etc. Paulo vai dizer que eles só pensam nas coisas terrenas. Então não eram pessoas que tinham o pensamento nas coisas celestiais. Não eram pessoas cujo discurso falava a respeito de um Deus transcendental, de um Deus com recompensas eternas, com recompensas celestiais. Era um Deus do hedonismo, era um Deus das coisas deste mundo, das coisas terrenas, era um Deus focado, voltado para as coisas materiais. Só pensavam nas coisas terrenas. E aí Paulo vai dizer que eles se gloriavam de coisas que eram para a confusão deles, ou seja, coisas que eram para a vergonha deles. Então eles tinham prazer de se gloriar, de contar vantagem de coisas que um verdadeiro cristão iria se envergonhar. Então nós vemos que este pessoal era um pessoal totalmente carente de uma verdadeira, de uma real conversão, de uma conversão genuína a Deus por meio de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que o fim dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, é a ruína, a destruição eterna. Destruição eterna não no sentido de aniquilamento, mas no sentido de castigo eterno, no sentido de receberem uma punição eterna. E aí Paulo vai concluir nos versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui Paulo faz um contraste. Enquanto que esses maus obreiros, esses cães, esses obreiros da imoralidade, eles se ocupavam prioritariamente das coisas terrenas, Paulo, como um bom obreiro, bem como Timóteo, Epafrodito e todos os bons obreiros que constituíam, a equipe missionária de Paulo, que eram cooperadores de Paulo no trabalho de implantação de igrejas, de discipulado, de solidificação das igrejas, eram preocupados com as coisas celestiais. Os maus obreiros focavam nas coisas terrenas, os bons obreiros focavam e priorizavam as coisas celestiais. Os maus obreiros estavam correndo atrás de uma recompensa perecível. Eles estavam buscando apenas acumular tesouros nesta terra. Já Paulo e os bons obreiros visavam um tesouro celestial, incorruptível. Enquanto que o discurso dos maus obreiros era um discurso voltado para as coisas deste mundo, o discurso de Paulo era voltado para as coisas do céu, para as coisas transcendentais, para as coisas eternas. Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Uma boa opção de tradução seria: a nossa cidadania, ela é celestial. Então o que Paulo está querendo dizer é que, apesar de nós estarmos neste mundo, nós temos uma cidadania celestial. E isso vem ao encontro da situação dos filipenses, que embora fossem gregos de origem, Filipos era uma colônia romana. E sendo uma colônia romana, eles adotavam os costumes, a cultura, a língua, o idioma dos romanos. De modo semelhante, nós estamos aqui nesta terra, mas nós não devemos ter a cultura, os costumes, o linguajar, as expectativas das pessoas carnais deste mundo. A nossa cidadania é celestial. Logo, nós devemos viver à luz desta cidadania celestial. E é do céu que o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus no 40º dia, se assentou à destra de Deus Pai, e de lá ele virá para buscar o seu povo. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, diz Paulo, que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, no momento, nós temos um corpo abatido, um corpo empobrecido. Uma boa tradução aqui seria um corpo de humilhação. Então, esse corpo ele envelhece, esse corpo ele adoece, esse corpo ele enfeece, esse corpo ele enfraquece. Ele é um corpo de abatimento, ele é um corpo de humilhação. E esse corpo ele morre, ele perece, ele vai se corromper, ele vai ficar decomposto na sepultura. Então é um corpo de abatimento. Mas a nossa esperança é a ressurreição dos justos dentre os mortos. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, diz a palavra de Deus que os vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós ressuscitaremos com um corpo espiritual, com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, com um corpo poderoso e com um corpo glorioso. E ele diz, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, o corpo glorioso, ressurreto do Senhor Jesus Cristo, o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, é uma amostra, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, é
as primícias. Nós olhamos, pensamos, meditamos sobre esse corpo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo e nos vem a esperança. Um dia nós teremos um corpo de glória semelhante, idêntico, igual ao corpo de glória do Senhor Jesus Cristo. E aí muitas pessoas podem pensar assim, mas como que o Senhor Jesus fará isso? Como que Deus fará isso? Né? Um corpo que já praticamente desapareceu aos nossos olhos, né? Às vezes você olha lá, você só encontra os ossos, às vezes você já não vê praticamente mais nada. Como que Deus vai trazer de volta esse corpo e de forma tão majestosa, de forma tão esplendorosa? E aí diz Paulo, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Nada é difícil para o Senhor realizar. Inclusive a nossa ressurreição, a glorificação do nosso corpo será efetuada segundo o grande poder deste Deus, que chamou à existência as coisas que não existiam, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que sustenta todo o universo, todo o cosmos, pelo poder da sua palavra. Esse Deus que pela sua palavra nos chamou da morte para a vida espiritual, também nos chamará da morte para a vida fisicamente, materialmente. Que você possa ter essa esperança, bendita esperança, da volta do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dentre os mortos. E que você possa sempre ter em mente que os bons obreiros do Senhor, a sua pregação, o seu ensino, não terá ênfase nas coisas deste mundo, dinheiro, prosperidade, bem-estar físico, bem-estar emocional. Ainda que Deus possa nos dar todas essas coisas, mas a prioridade e a ênfase de um bom obreiro é pregar a cruz de Cristo, a justificação que vem através da obra redentora de Cristo, a santificação que vem através da obra redentora de Cristo e a glorificação de nossos corpos que vem através da obra redentora de Cristo realizada na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a sua vida.